Olá, pessoal. Eu me chamo Glenda. Lilian. Nós estamos hoje gravando o nosso primeiro episódio do nosso podcast Pode Descomplicar. Hoje estamos com um convidado super especial, o Dr. Bruno Malta Borges, defensor público do Estado de Goiás, bacharel em Direito pela Universidade Estadual de Londrina, especialista em Direito Público, ex-conselheiro do Conselho Superior de Defensoria Pública do Estado de Goiás, presidente da Comissão de Defensores Públicos da Família do IBDFAM Goiás, mediador extrajudicial com formação em mediação emancipadora e responsável pelo Instituto de Mediação e Arbitragem de Portugal, ex-coordenador do Núcleo de Defensorias Especializadas Processuais de Famílias e Sucessões da capital da Defensoria Pública do Estado de Goiás, coordenador do Núcleo Especializado em Atuação Extrajudicial da Defensoria Pública do Estado de Goiás e mestrando em Direito Público e Políticas Públicas pela UFG. Também estamos aqui com Anne Caroline Fernandes Alves, mestre em História pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, especialista em História Cultural pela UFG Goiás, graduada em Letras e em História e professora do curso de Direito da instituição Alfa Educação. Além disso, coordenadora de Extensão e Responsabilidade Social da Escola de Direito Alfa Educação e responsável pelo projeto Ponto de Escuta na Universidade e Ponto de Reflexão. Para vocês terem uma ideia do que nós estamos fazendo aqui hoje, este é um projeto acadêmico de uma matéria extensionista do nosso curso de graduação. Nós somos graduandos em Direito e chamamos pessoas muito bem conceituadas para tirarem as nossas dúvidas. Nós vamos falar hoje sobre mediação. E, primeira informação, eu não sei de nada. O que é mediação? Quem pode me ajudar? Olá, então, primeiramente gostaria de agradecer o convite, sempre um prazer poder falar, para a comunidade acadêmica da Estácio, então, muito obrigado. Prazer também estar aqui ao lado da Anne, professora, que tem o prazer de conhecer desde a disciplina de métodos adequados de tratamento de conflitos, na própria Estácio, onde eu tive a oportunidade de falar um pouco com os alunos. E hoje a Anne, eu tenho o prazer de tê-la também como estagiária de pós-graduação no Núcleo Especializado em Atuação Extrajudicial da Defensoria. Então, respondendo a sua primeira pergunta, o que é a mediação? Primeiro, eu gosto de dizer que a mediação não é exatamente um procedimento. Eu gosto de dizer que a mediação é uma dinâmica, uma dinâmica que possibilita as partes, os mediandos, a dialogarem sobre a situação conflituosa que eles vivenciam, como uma oportunidade, então, para que, acompanhados por um mediador ou uma mediadora, eles possam se apropriar das próprias histórias e exercerem a autonomia para tomarem uma decisão. Então, resumindo um pouco esse conceito, eu diria que a mediação é uma dinâmica que torna possível ou não o diálogo entre duas pessoas ou mais e que busca o exercício da autonomia, a capacidade de autogestão dos próprios conflitos e possibilita que as pessoas possam se conhecer um pouco mais também. Ao falarem, as pessoas se ouvem também, têm a possibilidade, a oportunidade de se escutarem. E esse processo de fala, que traz uma escuta qualificada por parte do mediador, ele produz também esse efeito da reflexão para a tomada de decisões. Você quer acrescentar alguma coisa, Anne? Não, eu só quero acrescentar, que eu tenho um privilégio gigantesco, Então, enquanto professora, complementando o que o Dr. Bruno falou, tive a honra de conhecê-lo durante a pandemia, com os meus alunos da Estácio, do Centro Universitário. E, desde então, a mediação foi algo que me chamou muita atenção, porque eu gosto bastante dessa coisa do diálogo, da gente tentar resolver sem judicializar, Eu achei achei espetacular, essa proposta. E comecei a fazer o curso de Direito, depois da apresentação que a Lilian fez aqui. Comecei a fazer também o curso de Direito. E fazendo o curso de Direito, eu vejo a importância de na grade acadêmica, a gente poder estudar mediação e solução de conflitos, o sistema multiportas e tudo mais. Antes, o quanto antes estudarmos, eu acho que isso forma uma cultura ainda melhor para nós, enquanto advogados, enquanto operadores do direito. Então, é
um prazer hoje ter essa oportunidade de estar fazendo estágio na Defensoria Pública com o Dr. Bruno, né, que eu considero assim, um excelentíssimo professor que dá oportunidade para a gente aprender, para a gente participar, né, de todo o processo e de fazer um trabalho que eu acho incrível, que eu acho maravilhoso, que é o trabalho que a Defensoria Pública faz com pessoas, né, hipossuficientes e a gente tem visto assim o quanto a mediação ela é eficiente, né, para as questões que são questões aí de conflitos cotidianos, né? Eu tenho, assim, uma pergunta. Por que que muita gente ainda não sabe o que é a mediação? Como acessar a mediação? Porque, assim, durante as nossas pesquisas, nós percebemos que não é muito falado, as pessoas não põem muita confiança. Por que o senhor acha que isso ocorre? Por que vocês acham que isso ocorre? Olha, a mediação não é exatamente algo novo, né? Fala-se em mediação como esse método adequado de transformação de conflitos, pelo menos desde 1960, por aí, né? Tem um livro da Lisa Parkinson, chamado Conciliation in Separation and Divorce, que, na verdade, o título trazia mais a conciliação, né? Mas ao longo das edições ela foi trazendo também a mediação. E lá se fala muito sobre como a conciliação e depois disso a mediação era utilizada nos tribunais, nas cortes do Reino Unido e País de Gales, né? Então, não é algo novo, mas aqui no Brasil a gente percebe que pouca gente conhece. Eu acredito que isso se deva ainda a uma forte dependência que nós temos em relação ao Poder Judiciário, né? Vejam que nós estudamos direito e ainda há uma confusão, uma certa confusão, entre o que é justiça e o que é Poder Judiciário, né? Quando, na verdade, quando nós falamos de justiça, nós falamos de um verdadeiro sistema que compreende uma série de instituições além do Poder Judiciário. Aí nós temos o Ministério Público, a Defensoria Pública, a própria advocacia, né? Então, é algo que é relativamente novo, que vem de uma dependência que nós temos. Uma dependência que não só em relação ao Poder Judiciário, mas sempre em relação a um terceiro que detém o saber jurídico, que vai tomar decisões no lugar das pessoas. Então, falar-se em exercício da autonomia para se chegar a decisões sobre a própria vida, os próprios conflitos, ainda é algo novo, que a gente vem de uma cultura que reforça essa dependência. Então, imagine, né? Vocês que estão no curso de Direito, a gente é formado ainda para atuar no modelo adversarial de disputas, né? Sim. E há uma tendência sempre pela busca de que ao final de uma disputa, de um processo judicial, a gente tenha um vencedor e um perdedor, Sim. né? Então, a gente sai, vamos dizer, preparados para a guerra, né? Com toda a técnica, através da retórica, para que uma tese dentro de um processo saia vencedora e a outra parte sucumbente, né? Ainda tem muito a ideia de disputa, né? De quem é o vencedor e quem é o perdedor. Exato. Eu acho que o problema é essa nossa mentalidade de quem perdeu e quem ganhou. Eu acho que existe uma cultura, né, que quando você pensa em justiça ou em acesso à justiça aqui no Brasil, a gente pense logo nessa coisa do tribunal, né, de ter essa disputa mesmo entre dois advogados, qual advogado que vai ser melhor, quem é que vai conseguir ali tirar algum tipo de vantagem nessa situação. E a gente entende, né, eu entendo também que dentro disso, essa parte cultural que a gente vai construindo ao longo dos tempos, né, tem uma grande responsabilidade, por exemplo, das próprias diretrizes nacionais para o curso de Direito. Porque antigamente, quando você pegava uma grade do curso de Direito, você não colocava mediação e conciliação, aí ela ia lá como uma matéria optativa, alguma coisa assim, né? E hoje a gente já tem colocado e tentado colocar isso no começo dos cursos, que é exatamente para que nós possamos formar profissionais que tenham uma perspectiva mais crítica, que tenham uma perspectiva mais ampla da resolução de conflitos e do que é o acesso à justiça, né, da importância disso. E especialmente o que vocês estão fazendo aqui hoje, né? Quando a gente pega disciplinas extensionistas, a disciplina, né, essa disciplina que vocês estão cursando como uma disciplina extensionista, ela exatamente vai fazer esse papel
papel de difundir, né, para a sociedade, pegar as demandas sociocomunitárias e discutir isso com a sociedade. Então, o podcast que vocês estão gravando, né, você que vai nos ouvir aí, que vai ouvir essa aula, né, que o Dr. Bruno vai dar aqui agora, a gente tem a possibilidade de mudar, de enfrentar essa realidade de desconhecimento da mediação. E a gente vê, né, eu acho que eu até comentei com o Dr. Bruno na época, enquanto eu ministrava a disciplina de métodos adequados de resolução de conflitos, alguns alunos me relataram que uma pessoa específica, né, de outra disciplina falou, não, esquece isso daí vai tirar dinheiro dos advogados. Então, existia muito esse medo, né, de perder o poder, de perder o espaço, quando, na verdade, o quanto de demandas, de conflitos nós temos na sociedade, é impossível que alguém perca espaço. Na verdade, a gente só está possibilitando outras formas de resolver conflitos que são, né, da nossa natureza humana aí, a gente vai estar sempre passando por isso, e a sociedade capitalista, ela traz uma série de conflitos que não vai diminuir, né? Quanto mais a gente objetifica, quanto mais a gente tem essa relação fluida, né, com as relações interpessoais, eu acho que a gente não tem como perder espaço, mas sim ganhar, inclusive advogando com o mediador, né, doutor? Acho que isso é Exato. bacana. Uma oportunidade que se abre, né, para esse novo profissional que já, em pleno século XXI, 2024, deve sim conhecer todas as técnicas, né, e estudar bastante para poder exercer o ofício da melhor forma possível, mas sabendo dar a cada situação, a cada tipo de conflito, o tratamento mais adequado possível. Quando a gente fala, por exemplo, da área de família, né? Gosto de falar sempre no plural, das famílias, para abranger todos os arranjos possíveis. Na área de família, por experiência própria, né? Como um defensor que atuo na área desde 2015, eu vejo que não existe ganhador ou vencedor ou perdedor no processo de família. Geralmente, as duas partes saem perdendo, né? Porque o juiz ele traz como imposição algo muito pessoal, né? Relacionado, por exemplo, ao exercício da parentalidade. Como é que os pais que estão se separando, que não vivem mais no mesmo teto que os filhos, vão seguir criando os filhos, cuidando, exercendo a guarda, tendo convivência, cumprindo com as obrigações materiais por meio do pagamento de uma pensão alimentícia. Eu percebo que quando esses aspectos, essas decisões são impostas, o índice de descumprimento é altíssimo, né? Então, esse modelo adversarial, ele acaba gerando dano. Em vez de resolver a situação, ou pelo menos ajudar as pessoas, ele ainda produz mais sofrimento. E quem mais sofre nesses processos são as crianças, quando nós temos crianças envolvidas, né? As crianças que estão ali em uma fase bem peculiar de desenvolvimento, que ainda não têm as ferramentas necessárias para entender todo esse conflito que se instaura entre os pais. E, nesse sentido, a mediação se coloca como um método adequado, como uma oportunidade, né, como uma alternativa a esse modelo que já se revelou insuficiente, né, produtor de dores e traumas, muitas vezes, e cabe, então, aos profissionais que exercem o direito atualmente, com esse pensamento também em relação a dar a cada conflito, a cada pessoa o melhor tratamento possível, a mediação se coloca como essa ferramenta poderosa que a gente tem à disposição. De maneira prática, assim, eu, sociedade, preciso resolver, mediar um conflito. Qual que é o processo que eu faço, assim, na mediação? Vamos pela mediação familiar, que eu acho que é que traz mais dúvidas, né? Como a nossa ideia é esclarecer as dúvidas para as pessoas que não têm a possibilidade que nós temos de estudar, para as pessoas de maneira mais simples possível. Assim, como elas podem acessar a mediação? Quais são os passos para ela acessar a mediação? Olha, na Defensoria Pública, né, nós atendemos pessoas consideradas hipossuficientes, né? Nosso critério de atendimento é análise de renda. Nós atendemos pessoas com renda de até 3 salários mínimos ou renda per capita familiar de 1,5 salário mínimo. Então, vou falar um pouco desse trabalho mais voltado
para essas pessoas que são o nosso Isso, público-alvo. isso, que também é o que a gente precisa atingir. É mais fácil a pessoa entrar no Instagram e ver uma live ou ver um vidinho no YouTube do que ir na faculdade procurar alguém. Que é muito O senhor complexo. concorda que eu acho que é mais fácil, sim. Exato. Então eu quero deixar essa informação acessível. Ótimo. Então, a pessoa que esteja, né, que preencha esses critérios, hoje aqui em Goiânia, ela pode procurar a unidade marista da Defensoria Pública, que fica localizada na Avenida Coronel Joaquim Eugênio de Lima, próximo ali ao Parque Areião. Ali é a nossa unidade em que é realizado o atendimento inicial na área das famílias e o atendimento do núcleo especializado em atuação extrajudicial. Quando essa pessoa procura a nossa unidade, ela é perguntada sobre a possibilidade de resolver a situação familiar dela de forma consensual. E quando ela diz que sim, quando ela tem como informar onde a outra pessoa envolvida pode ser encontrada, nos passar o contato, né? Ela é atendida pela nossa triagem e, primeiramente, ela é encaminhada para uma oficina de parentalidade. Sempre que tem filhos menores de idade, ela deve participar da oficina de parentalidade, que é algo que a gente pode até trazer uma novidade aqui para vocês, que a partir desse sábado, a nossa oficina vai contar com encontros simultâneos. Nós vamos dividir 2 grupos. Um grupo de pais e mães, com os defensores, no caso eu e uma colega, a doutora Isabela, e um grupo com crianças. Então, nós vamos realizar oficinas com as crianças também, Que interessante. onde nossos profissionais do Centro de Atendimento Multidisciplinar, psicólogos, vão realizar atividades lúdicas com as crianças, possibilitando que essas crianças tenham trocas de experiências com outras crianças que estão vivenciando a mesma situação familiar. Durante esse encontro das crianças, a partir das frases que elas vão trazendo, vai ser construído uma cartinha que depois, né, nós vamos ter um encontro final, um encerramento, juntando os 2 grupos. Essa cartinha vai ser lida para os pais. Ai, meu coração de mãe Então, já amoleceu aqui. Com isso, a gente oportuniza às crianças o direito à participação nesse processo. Os estudos dizem que o fato da criança não poder participar, ele gera ansiedade, ele produz sofrimento. Então, a gente busca garantir um direito das crianças, que está previsto na Convenção Internacional sobre Direitos da Criança, no artigo 12, que diz que a criança deve ser oportunizada a participação, o direito a ser ouvida, né, conforme o grau de maturidade que ela tem, mas em todos os processos, sejam judiciais ou administrativos, em que vá se tomar uma decisão que lhes afete. Então, a gente começa com esse trabalho nesse sábado agora, que nós chamamos de um trabalho de educação em direitos. Então, vejam, o trabalho da mediação não começa na sessão de mediação. Ele começa muito antes, através da educação em direitos. Porque para as pessoas poderem se apropriar e tomar decisões, e decisões que têm aspectos jurídicos também, elas precisam saber do que elas estão tratando. O que é uma guarda compartilhada? Qual é o alcance, a amplitude do direito à convivência familiar e comunitária? O que o direito das famílias diz sobre a obrigação de prestar alimentos? Apesar do nome alimentos, a gente sabe que essa obrigação, né, do pai ou da mãe, ela compreende tudo aquilo que é necessário para que uma pessoa possa se desenvolver, viver e não apenas sobreviver. Sim. Então, nós realizamos esse encontro das oficinas de parentalidade, né? Agora com os 2 grupos, possibilitando que as crianças possam participar e serem ouvidas também. E depois as pessoas podem optar por seguirem o caminho da consensualidade, através da mediação, ou o caminho da judicialização. Esse é o outro aspecto que eu acho importante a gente ressaltar, é o aspecto da voluntariedade. Eu não acredito em mediação obrigatória, porque se trata de um processo de exercício de autonomia, eu não tenho como obrigar alguém a decidir sobre algo que ela não quer. Eles têm que estar predispostos a isso, né? Exato. As Aí pessoas a têm que gente estar... começa a trabalhar na oficina essa conscientização em relação às possibilidades deles mesmos resolverem, e a gente oportuniza.
E a gente tem feito pesquisas, né? As pesquisas mostram que mais de 80% das pessoas que passam pelas oficinas optam pela mediação, né? Tudo isso? Então é um índice bem alto. E é muito interessante também, né, agora que eu estou lá estagiando, né, e podendo acompanhar esse processo, ver o quanto as pessoas que passam pela oficina, elas chegam para a sessão de mediação com muito mais empoderadas, né? Então, eu sempre falo isso em sala de aula, né? Vocês vão se lembrar disso. Linguagem é poder, conhecimento é poder, o Dr. Bruno fala muito isso também. O conhecimento que elas adquirem com a oficina, né, quando eles participam da oficina, a chance de chegarem a um entendimento, né, a gente nem fala mais acordo, né, chegarem a um entendimento é muito maior. A discussão na mesa e aquela coisa assim diminui bastante porque eles já sabem, né, o que os espera ali, eles já sabem que eles são os protagonistas daquela conversa, né, o mediador só está ali para facilitar mesmo, né, para às vezes de acordo com as técnicas ali, com uma situação pedir, né, que eles coloquem aquilo que eles têm de problemas para resolver e como eles mesmos entendem que é o melhor caminho. E aí, quando a gente faz, por exemplo, judicialmente, né, vou me separar, e aí eu quero, né, o advogado da parte, da outra parte, a gente chega diante do juiz, o juiz define que dia que eu vou ver minha filha, que dia que o pai vai ver o filho, e a gente não consegue estabelecer um diálogo ali, né, até pela situação também, né, doutor? Você chegar diante de uma audiência com o juiz já te deixa assim, não sei o que eu vou fazer aqui, eu que não entendo nada. A nossa legislação, infelizmente, ela não é, como você disse, né? Não é tão clara para toda a sociedade, né? Tem muito termo jurídico, a gente tem tentado mudar aí essa cultura, tem já um movimento nesse sentido, né? De mudar essa linguagem que dificulta o acesso à justiça, mas o bacana é que essa oficina de parentalidade, né? De conversa com as famílias, a gente percebe muito como os assistidos chegam sabendo, a gente já conversou sobre isso, a gente já decidiu como isso vai funcionar, isso aqui a gente ainda não conseguiu chegar num acordo, né? Então, e aí o mediador vai trabalhando junto com eles, mas são eles quem propõem. E aí você vê que eles saem mais aliviados, até muitas das vezes, né, relatam isso, a gente está aliviado, né? Você vê que as pessoas respiram depois disso. E numa audiência você não tem muito essa, Sim. né? Você Porque fica você tá ali, engessadinho, né? muito formal, eu não sei o que eu faço, não sei se eu posso falar, se eu não posso, né? E lá não, todo mundo fala, né? Se eu falo, depois a outra parte vai falar também, então todo mundo se ouve, então é muito bacana, sabe? É bonito de se ver esse trabalho que é feito, né, pelo Núcleo de Atuação Extrajudicial e é feito com os mediadores de modo geral, né? Porque a gente o Sim. mediador não necessariamente é um advogado. Então, isso é bacana que as pessoas saibam também. Referente a essa questão que vocês comentaram, questão de filhos, de acordos que se pode fazer numa mediação, é possível eles conseguir dividir questão de que dia eu vou poder ver meu filho, quanto que você vai pagar de pensão, dentro desse acordo mesmo? Sim, é possível e esse acordo, quando é referendado por um defensor público, uma defensora, ele constitui um título executivo extrajudicial, né? Então, caso alguma das cláusulas, né, por exemplo, a cláusula de convívio ou de alimento seja descumprida, esse título autoriza que uma das partes entre com um processo já na fase de execução. Aí pulando toda aquela parte, que é a fase de conhecimento, né, que a gente vai desde a petição inicial até a sentença, né, em que a apresentação. Primeiro o juiz remete para o Sejusc. E aí chega no Sejusc, eles têm a oportunidade de mediarem. Só que eu acredito muito na mediação extrajudicial. Porque a partir do momento que se tem um processo, uma das partes teve que já acionar o Poder Judiciário e a outra recebeu um mandado de citação e intimação para comparecer numa audiência. Deixa Já fica bravo. aquele susto. Já né? deixa Estão sendo bravo. acusados, Já já. deixa Sendo bravo. Já Aquele tem algo aqui climão. que gera aquele Sim. estranhamento. Então você começa a reforçar os antagonismos, né? E vai para uma sessão de mediação no ambiente do Poder Judiciário. E lá, por mais que a gente percebe iniciativas cada vez mais no sentido de melhorarem os índices de resolução, a gente tem ainda um índice que foi trazido até por uma pesquisa recente, que é o Justiça em Números, que hoje o índice de conciliação que o CNJ adota, né, no judiciário ele é de 14%. Muito baixo. Muito baixo, né? Aqui em Goiás, 13% de resolução.
enquanto os índices do extrajudicial, da mediação extrajudicial, são bem maiores. No NAI, né, na Defensoria Pública aqui do Estado de Goiás, contando de agosto, quando nós fomos implantados, até dezembro, nós fechamos com um índice de 89%. Hoje, eu posso dizer para vocês, do nosso índice de abril, nós estamos lá com 98%. Nossa, quase 100%. Sim. Então, vejam, A das resposta pessoas que super chegam, positiva. passam pela oficina, 80% dessas optam por seguirem o caminho da mediação. E das que optam pelo caminho da mediação, quase 100%. 98% têm É conseguido muito resolver. alto. E aí, esses aspectos que você perguntou, né? Então, como é que eu vou exercer a guarda? E é importante a gente trazer isso também a título de informação. Eu acho que esse termo guarda, ele gera algumas confusões, né? Sim. As pessoas pensam que é com quem a criança vai morar, quem vai ficar com a criança. Não é isso, né? A guarda hoje, conforme está no Código Civil, a guarda compartilhada, ela diz respeito mais a cuidar, a tomar decisões, a exercer direitos e deveres em relação ao filho. Participar agora, da vida, né? participar ativamente da vida, né? Rompendo aquela história de que só a mãe cuida, a criança mora com a mãe toma todas as decisões e o pai vai lá e faz uma visita. Então, eu não gosto também, quando falo de convívio, convívio familiar, não é uma mera visita, né? Eu me recuso a dizer que o pai simplesmente vai visitar o filho. O pai de Instagram, né? O Aquele pai de pai Instagram. bonitinho que tira Tira a foto e vai foto e embora. pô. Tem o pai de selfie também, né? É, e eu acho muito, muito interessante também, doutor, e que vocês entendam, percebam isso também, né? A gente vê que às vezes o pai ele chega com essa ideia, né? Ainda quando ele passa pela oficina, não, mas a gente vê que tem muito essa perspectiva de, nossa, olha, eu não é porque ela está dizendo que eu vou participar da vida do meu filho, né? É um direito do meu filho que eu esteja com ele presente em todos os momentos. Então, já vi até, tipo, já participei junto, né? O doutor estava conduzindo uma mediação em que o pai estava o tempo todo quieto, calado, né? E não estava se manifestando com relação a isso. E no meio do diálogo ali, ele viu o quanto era importante participar e se manifestou querendo participar, né? Então, eu acho que é uma forma de provocar as pessoas a entenderem, olha, o quanto isso daqui, essas relações precisam ser mantidas, né? Acho que o mais bacana da mediação familiar é essa possibilidade de manter vínculos, respeito, convivência, né? Essa harmonia que tem que ser buscada, né? Ela não precisa ser rompida ali porque o casamento acabou, porque as pessoas não vão mais conviver na mesma casa. Elas podem conviver de diversas formas. E as pessoas começam a entender, né? O quanto há possibilidades de convivência, não precisa ser só aos finais de semana, pode ser durante a semana, desde que, né, mantido o interesse da criança, porque ela também não pode faltar aula, essas coisas. Sim. Mas é muito bacana você ver que cada família tem a sua dinâmica, que no judiciário às vezes fica complicado, porque você não tem essa conversa, né? Você não tem essa exposição de, olha, eu só posso, o meu trabalho tem essa especificidade, o da outra pessoa não tem, então a gente vai fazer assim que fica melhor, né? Às vezes a gente vê que as pessoas já chegam assim, não, vai ser assim assado. Aí a outra parte fala, mas você lembra que eu não consigo assim? Né? E aí você vai vendo que eles mesmos vão se ouvindo e vão, nossa, mas então dá para fazer dessa outra forma. E ficam super satisfeitos com essa questão da convivência, né? Que não é só assim, vai morar só comigo, vai morar só com ele. É compartilhada, tem que ser o mesmo tanto comigo, o mesmo tanto com ele, que é uma coisa que as pessoas confundem muito, né, doutor? Acho que guarda compartilhada tem que morar o mesmo tanto com um, o mesmo tanto com o outro. E não é assim, é uma possibilidade. Aí tem a ver mais com a convivência, de como que isso vai funcionar, né? Exato. Acho que ainda tem muito aquela impressão. Vai ter 2 casas, 2 escolas, 2... E não é bem assim, né? São decisões compartilhadas, mas a rotina da criança, ela não pode ser bagunçada. Eu acho que é isso que precisa esclarecer. A gente vê muito. Fala, não, vou pegar a guarda para não pagar pensão. Tem uns ainda que faz isso. Vou pegar a guarda. Não, bem, não é assim. Mesmo a guarda compartilhada, quem tiver mais condições financeiras vai arcar, né, na medida da proporção. Da possibilidade. Da possibilidade, né? E das né? necessidades da criança. Que acho que... Isso que a Anne traz, né, é muito importante a gente deixar claro que em direito de família hoje essa divisão ela é trazida de forma muito clara de que a conjugalidade, né, o fim da conjugalidade não é o fim da parentalidade. A relação entre marido e mulher, entre 2 pessoas adultas que resolvem não continuar mais vivendo juntas, né? Essa chega ao fim.
Mas a relação, quando há uma criança, né, uma relação entre o pai e o filho, a mãe e o filho, essa é para sempre. Então, como seguir exercendo essa parentalidade de forma responsável, de forma cuidadosa, de forma que garanta os direitos e os interesses dessa criança? A mediação, ela traz, de uma forma informal, a possibilidade deles decidirem sobre isso. Então, a gente falando de guarda compartilhada, né? Eu já atendi vários casos, e isso tem aparecido muito, em que os pais realmente conseguem garantir 2 lares para a criança. Aí vem sempre a preocupação, e a rotina da E a criança, escola? né? E a escola? Bom, se os pais, então vamos partir de um pressuposto em condições normais de temperatura e pressão, que os pais são cientes dos seus deveres e obrigações e têm essa preocupação em relação à educação, à rotina do filho. Eu, particularmente, não vejo nenhum problema em não definir um lar de referência, desde que eles consigam respeitar todos os interesses da criança. Então, eu atendi uma vez um caso que eu sempre trago como exemplo. Os pais, em processo de separação, eles tinham uma casa e eles resolveram que eles iriam construir uma parede dividindo a casa, iam construir um banheiro de um lado e tinha uma filha adolescente. E aí a gente tocou no ponto do lar de referência. Falou, doutor, a gente precisa definir o lar de referência, porque eu estou colocando, a gente está fazendo isso aqui justamente para, se ela quiser dormir aqui do lado do pai, ela vai poder, do lado da mãe. Então, nesse caso, a mediação extrajudicial, ela traz essa liberdade maior na construção dessa decisão. Esse caso nós colocamos que não haveria lar de referência, né? E em relação aos alimentos também. O que nós estipulamos? Que cada um arcaria com metade das despesas extraordinárias, com saúde, educação, roupa, material escolar, calçados, né? Dividiriam isso metade para cada, porque enquanto a filha tivesse com cada um, eles arcariam com alimentos in natura. E esse termo foi um termo processual que foi homologado sem maiores problemas. O que eu tive que fazer foi, quando veio o parecer do Ministério Público, eu justifiquei, né, que essa era a construção da decisão que as pessoas trouxeram. Então, a gente sempre diz que a gente banca essa decisão, desde que respeite a lei e os interesses da Sim. criança, a gente bancou e foi homologado. Tem casos também de pais que são praticamente vizinhos, Muito moram próximo. na mesma rua, né, e trazem essa possibilidade dos 2 lares. Quando a gente estuda a guarda compartilhada em outros países, a gente tem essa coisa dos 2 lares já de forma mais clara. Aqui no Brasil ainda há essa visão, não deve ser fixado um lar de referência. Sim, pode ser que na maioria dos casos seja recomendável, mas o Código Civil, o que ele traz em relação a isso, é que quando os pais residem em cidades diferentes, aí sim deve-se definir qual é a cidade base de moradia. Mas o lar de referência, ele vem muito mais nessa construção de, às vezes, nós profissionais do direito, queremos impor o que a gente pensa que é melhor para aquela família. E a mediação é o espaço que as pessoas podem exercer a autonomia e tomar as próprias decisões. E acho que o mais incrível disso, né? Eu falo, até falando de uma experiência própria, a minha guarda foi compartilhada, mas a convivência, ela sempre teve a gente organizou dias, né? Então, mesmo tanto de dias que ficava comigo, ficava com o pai da minha filha, e ela achava o máximo ter 2 casas, 2 quartos, e não sei o quê, mas a escola, a rotina dela, as regras que valiam numa casa, valiam noutra, né? Então, isso foi acordado, ainda que não tenha sido acordado, né, na época por uma sessão de mediação, mas isso foi acordado porque a gente teve um diálogo para pensar no melhor para ela, né? Então, eu nunca tive problemas com essa coisa, por exemplo, da minha filha não ter só um lar de referência, né? Ela tinha os 2 lares, ela tinha esse trânsito, a gente sempre conversava, ó, essa semana, por exemplo, eu vou fazer uma viagem a trabalho, então, você pode ficar com ela e levar e buscar na escola todos os dias, porque é o interesse da criança e é o interesse meu enquanto mãe, é dele enquanto pai, de que
a rotina dela não seja alterada, que ela sofra menos possível, ou que não sofra, né? Mas que isso seja possível. E é muito bacana ver, assim, ela nunca reclamou da guarda compartilhada e nem da convivência dessa forma. Ela sempre achou legal, porque ela se sente amada pelas duas partes, né? Nesse sentido, eu vejo que diminui muito o ruído de comunicação, né? Quando você consegue, ali na mediação, deixar que as partes façam o acordo, eles ficam muito mais comprometidos, né? Em, olha, eu preciso fazer isso dar certo, porque eu né, me coloquei diante ali de um terceiro imparcial, né? Conversei com a outra parte e deixei estabelecido. O nosso filho vai viver dentro dessas condições e a gente vai protegê-lo e vai cuidar dele da melhor forma. Então, esse interesse parece que ele se sobressai, né? Quando tem esse acordo, essa possibilidade de proporem ali da melhor forma. Mas na época, muita gente fala assim, mas como que vocês vão fazer isso acontecer? Como é que isso vai dar certo? A cabecinha dela vai ficar... Gente, as regras que valem aqui, valem lá. Então, os horários de estudo, né? Essa coisa de o quanto assiste de TV, não assiste de TV, o vocabulário, tudo isso a gente conversava, deixou acertado. Então, eu vi que ela teve um desenvolvimento muito positivo, no sentido de que ela às vezes chegava em casa e falava, olha, uma coleguinha. E ela era bem pequena, ela tinha 5 anos, ela chegou em casa um dia e falou, mamãe, uma coleguinha, né, os pais estão se separando e ela disse que não quer morar com a mãe, quer morar só com o pai, porque não gosta da mãe, por isso, por aquilo outro. E aí eu falei para ela, você tem que gostar da mamãe e do papai, e você pode morar com os dois, não tem problema. E assim, 5 anos, né, o quanto ela se sentia segura de que ela tinha 2 casas e que ela amava os dois e que ela era amada pelos dois. Então, assim, foram acontecendo situações nesse sentido, né? Então, eu vejo que é muito saudável essa coisa do entendimento, do acordo, porque ele evita muitos conflitos, né? E descomplica, né? Até o nome do podcast, Pode Descomplicar. Acho que a mediação, ela traz essa característica. Vamos descomplicar um pouco isso, né? Vamos dar às pessoas a oportunidade, primeiro, delas saberem do que elas estão tratando, por isso que a gente faz o trabalho da educação em direitos, e na mediação, de forma informal, né? De forma descomplicada, a gente permitir que as pessoas possam decidir conforme a capacidade que elas têm, né? Eu gosto muito de uma fala dos professores, o Juan Carlos Vezula, do Pedro Moraes, que trazem que o mediador é o profissional do não saber. Por que profissional do não saber? Não que ele não detenha conhecimento, mas que na sessão de mediação ele senta ali e parte do pressuposto de que quem sabe, de quem tem a solução, são as próprias pessoas, são os próprios medianos. Sim. Então, é bonito isso, né? Como essa forma de exercer a autonomia. E esse respeito, essa dignidade que é dada a essas pessoas, né? De poderem decidir e de ter esse respaldo de uma instituição como a Defensoria Pública, que vai também modificando o nosso direito das famílias, tentando descomplicar um pouco, né? Será que se a gente fizer uma pesquisa com crianças, falando sobre essa questão de lar de referência ou de terem 2 lares, os resultados não vão ser muito diversos do que a gente imagina que seja o melhor? A visão do direito ainda é muito construída a partir de uma perspectiva adultocêntrica, Sim. né? Sempre os adultos é quem decidem, claro, né? Têm a sua responsabilidade, são chamados a essa responsabilidade, mas é interessante, a gente sempre está falando de superior interesse da criança, mas quem é que diz, quem é que determina o que é o superior interesse da criança? Então é importante, por isso que a gente trouxe aqui essa novidade das oficinas, né, com as crianças, que a gente vai chamar de participar é legal, que já traz essa outra visão, né? Vamos trazer também a infância, vamos trazer as crianças também para esse processo, para que elas tenham as suas opiniões devidamente consideradas, pelo menos tenham a oportunidade de dizerem o que elas sentem, né? Sim. Naquela pequena parcela, assim, que não consegue chegar a um acordo. Aí eles vão ter que judicializar depois. Ele não vai ter jeito. Ele não chegou num acordo, a defensoria continua acompanhando. Como que funciona isso? Sim. Eles abandonam? Ou como funciona? Que eu fiquei Não, meio na nós dúvida da sequência. acompanhamos, nos casos, porque deixar isso claro também, né? A mediação, ela não visa exatamente o acordo, não é um objetivo imediato. Tem algumas situações em que você não precisa formalizar a decisão.
Pode ter Então, mais que um encontro. vários encontros, e isso a gente tem respeitado também, que é esse tempo de maturação das pessoas, para decidir questões tão complexas, 1h30 talvez seja pouco, um único encontro, né? E aí, nesse sentido, a gente realiza mais de uma. Mas, às vezes, as pessoas, quando não é uma obrigação legal, por exemplo, se você não está diante de um divórcio, né? Mas pessoas que tiveram um relacionamento breve, um namoro, um relacionamento, e que precisam definir essas questões. Pode ser que na mediação elas saiam falando, olha, a gente entendeu que a gente é capaz de dialogar e resolver esses aspectos. Não são obrigados necessariamente a entrar com uma ação. Uhum, Mas a gente sempre orienta a importância de formalizar, né? uhum. E havendo a necessidade, então, de propor uma ação judicial, a Defensoria Pública ajuiza e acompanha os processos. Sim. Inclusive, acompanha os processos até os tribunais superiores. Então, a Defensoria Pública do Estado de Goiás e várias outras defensorias estaduais contam com defensores atuando em Brasília e também nas cortes superiores. Recentemente, nós tivemos uma decisão do STJ na área das famílias relacionada à prisão do devedor de alimentos, né? Uhum. O STJ, baseado na tese de um colega defensor nosso do processual família aqui, o Dr. Marcelo, entendeu que essa decisão deve ser devidamente fundamentada, não é simplesmente decretar uma prisão, né? Então, veja, assim, a Defensoria garante acesso à justiça de forma integral e gratuita. Sim. E acesso à justiça de forma integral começa por trabalhar os conflitos da forma mais adequada possível. Sendo necessária a judicialização, a gente ajuiza as ações e acompanha essas ações. E eu acho que é importante também deixar isso claro. Nós estamos falando aqui sobre mediação. Mediação não é a panaceia, a solução para todos os males. Tem casos Infelizmente, em né? que o processo vai ser necessário, casos em que há má fé por parte das partes, Tem uma né? dúvida, quando existe violência doméstica, dá para usar a mediação ou não? Já é um excludente, já não pode. Excludente não, é difícil. Já é uma condição que não pode. Porque a gente tivemos algumas perguntas, né? Que a gente abriu uma caixinha, umas 3 dias antes, e tiveram algumas perguntas. E isso foi uma pergunta. Se quando existe violência doméstica, se pode haver a mediação depois. Pode? Essa é uma discussão interessante e a Anne também vai poder trazer a visão dela. Eu parto do pressuposto de que para a mediação acontecer, basta que haja vontade de ambas as partes, né? Então, é o pressuposto da autonomia da vontade. Então, vamos supor que essa mulher, mesmo estando numa condição ali de vítima de uma violência doméstica, ela se sente segura o suficiente para sentar numa mesa de mediação ou de forma virtual, né? E poder dialogar e resolver sobre esses aspectos que a gente diz, né? Dos aspectos que envolvem a parentalidade. Nós vamos respeitar esse exercício da vontade e vamos criar as condições para que ela possa fazer isso de forma segura. Então, nós adotamos, né, dentro do NAI, nós temos um protocolo para atendimento desses casos. Quando não é possível fazer de forma presencial, né, e a gente faculta essa decisão a essa mulher, que seja feita uma sessão virtual. Quando não for para mediação, mas ela ainda assim quiser buscar uma solução consensual, a gente oferece a possibilidade de uma negociação. Então, a gente colhe propostas dela, leva para outra parte e faz esse processo de intermediação, Como de uma correio. negociação, para que não tenha esse contato que muitas Uhum. vezes produz a revitimização. E é importante dizer, a revitimização pode acontecer numa sessão virtual também, né? Não é porque você está ali numa tela que você não vai reviver situações Muitas de vezes só de dor você e olhar, né? traumas. Só de você ver a Porque a gente tem pessoa. vários tipos de violência, né? A psicológica, ela vai estar, às vezes, nessa situação pode ser complicado. Então, isso que o doutor fala é muito importante, né? Esse papel de possibilitar um diálogo ainda, né, de uma forma muito segura e ainda preservando a vítima, né? A mulher que esteja em situação de violência. Eu acho que o principal disso é a vontade, né? E a gente sempre é importante fazer essa pergunta para ela, né? Para que ela diga, ó, não, eu me sinto à vontade, eu não me sinto à vontade, virtualmente, ou por favor, veja aí essas e essas questões, porque a gente facilita, acho que nem sempre, por exemplo, a guarda é o principal problema, né? E tal, a urgência do divórcio, né? De estar em casa separada, de poder pegar os seus documentos ali, né? E continuar a sua vida dentro de uma outra situação.
outros aspectos poderiam ser resolvidos depois. Então, eu acho que é uma possibilidade que auxilia e que soma, né, enquanto uma mulher, enquanto presente numa situação de violência doméstica, poder ter essa possibilidade, né? A gente já acompanhou um caso dentro do projeto que eu trabalho também, né? O Dr. Bruno encaminhou que ela conseguiu o divórcio ali dentro dessa situação. Não tinha filhos menores, né? Não tinha filho menor e ela conseguiu o divórcio, né? No mesmo dia, numa situação bastante difícil, bastante delicada, mas ela conseguiu, ela saiu aliviada, né, da situação porque ela resolveu de forma consensual, não precisou esperar juiz, não precisou esperar, lógico, o juiz homologa, né? Mas não precisou. Marcar uma audiência para dar ali tantos dias. O bom da mediação é que ela é muito mais célere, né? Muito mais rápida. E, nesse caso, sem custos, né? Para ela foi muito importante na situação em que ela se encontrava. Então, eu acho que é muito válido, sim, desde que considerados esse contexto que o doutor falou, né? De prezar pela segurança ali. Então, aí a gente tem muitas pessoas, né, que desejam fazer a mediação. Então, é importante que ela tenha essa possibilidade. Essa questão também de gratuidade, a mediação ela é gratuita? Quem pode estar presente nessa mediação? As pessoas? Se pode estar só realmente posso a levar a parte, né? vizinha? Posso levar o... Sim, testemunhas. Preciso ir com o advogado? Não preciso ir com o advogado? Acho que... É a pergunta que a gente sempre fica nesse lá e cá. Eu, como defensor, eu posso falar do trabalho da defensoria, né? E a gente sempre repete, todos os serviços oferecidos pela Defensoria Pública são gratuitos. Isso está garantido na Constituição, né, no artigo 134. E a gente repete muito isso porque tem acontecido alguns golpes. Pessoas que se passam por atendentes da Defensoria Pública e que dizem, olha, tem um processo aqui, para sair um alvará, você vai ter que depositar. Então, aproveitar aqui também para reforçar isso. Importantíssimo. Em todas as áreas, né, Repita, que a gente atua. Não, os defensoria serviços são não tem sempre custo. gratuitos. E aí é gratuito do início ao fim. Então, desde o primeiro atendimento, as oficinas, as sessões de mediação, os pedidos de homologação e a averbação do divórcio. Por quê? Porque no pedido de homologação, e justamente por isso a gente tem optado pela homologação judicial, mas a homologação no pré-processual, né? O juiz, ele defere a gratuidade da justiça, e conforme o artigo 98 do Código de Processo Civil, essa gratuidade se estende aos emolumentos do cartório. Então, a averbação é gratuita também. E as pessoas precisam muito, né? Porque nós atendemos pessoas que são pessoas necessitadas. Nós não temos nenhum interesse em atender pessoas que não estão dentro do critério de hipossuficiência que eu falei no início, de renda de até 3 salários mínimos. Então, para essa pessoa, pode oferecer o serviço, apresentar para a vizinha, para a sogra, para a tia, desde que esteja dentro desse critério, nós atendemos de forma gratuita. Desculpa, não, é só porque eu tô aqui pensando, né? Tô vendo ali que a gente tá sendo transmitido, né, pelas redes sociais aí. Então, você que tá aí, que está dentro desse critério, né, de renda de até 3 salários mínimos, você pode procurar a Defensoria Pública. Acho importante a gente ressaltar o papel da Defensoria Pública aqui, que muita gente não conhece, né? Você não consegue pagar um advogado, você tá dentro desse critério, a Defensoria é o seu advogado, né, ou a sua advogada aí. A gente tem defensores públicos muito capacitados, muito dispostos, né, porque às vezes as pessoas acham que porque ela vai procurar um serviço que é gratuito, ele não vai ser bem feito. Então, como eu circulo, né, em vários ambientes, eu escuto muito dizer que as melhores teses são da Defensoria Pública e eu tenho muito orgulho disso, né, até porque resolvi fazer o curso de Direito porque eu quero ser, né, colega aqui do Dr. Bruno. E será? Amém. Mas é importante que você de casa saiba disso, né, você não consegue resolver, às vezes você está numa situação há muitos anos porque não tem condições de pagar um advogado. E a Defensoria faz isso de forma célere, né? Faz isso de uma forma muito acolhedora, inclusive, muito humanizada. Então, é muito importante saber que existe a Defensoria Pública para isso e que não necessariamente você vai ter, porque às vezes existe uma cultura também, né? Eu fui criada assim, a gente não sai processando as pessoas. Essa foi a forma como eu fui criada. E a primeira vez que eu precisei entrar com uma ação judicial, isso para mim foi muito sofrido, muito doloroso. Eu não queria fazer.
Então, saiba que extrajudicialmente, de forma, a gente fala informalidade, que é um dos princípios da mediação, mas informalidade no sentido de que você não vai estar ali numa audiência com o juiz, mas você vai estar numa mesa que é redonda, podendo dialogar, podendo se colocar, né, nessa situação, apresentar os seus conflitos. Então, eu sou uma entusiasta da mediação, porque eu acho que se as pessoas pudessem, né, e soubessem que existe essa possibilidade, a gente teria muito menos, a gente teria bastante problemas resolvidos e às vezes problemas que nem existiriam, né, por conta dessa possibilidade. Então, acho que é muito importante que você de casa aí saiba disso e procure a defensoria, né? E não é só na área de mediação, em todas as áreas a gente tem a possibilidade de atendimento. Então, acho que é importante que saibam disso. Sim, e não só em Goiânia, né? Eu falei muito do nosso atendimento aqui em Goiânia, mas nós também temos unidades em Aparecida de Goiânia, Anápolis, Trindade, Inhumas, Lusiânia, Valparaíso. E a gente está em plena expansão para o interior, né? Então, a pessoa que quiser conhecer mais sobre o trabalho da Defensoria pode entrar no nosso site, o www.defensoria.go.def, de defensoria, né? .go.br. Tá ótimo. Gente, infelizmente, já passou 1 hora. Nossa. Dava para fazer mais uns 3, 4 fácil. Gostaria de agradecer muito, mas muito mesmo, ao doutora Anne, porque assim, foi Que é isso, maravilhoso. maravilhoso. Eu acho que aula. tornou tudo muito simples. Eu acho que a ideia de passar uma informação, ela tem que ser feita de uma maneira que todos entendam. Eu disse que numa das filmagens que eu não aguento juridiquês. Eu tenho agonia de juridiquês. Descomplicar. A gente tem que descomplicar, porque eu sou um pouquinho mais velha, mas ela é nova. Então, essa informação ela tem que alcançar todo mundo. Sim. Então, assim, muito obrigado pela presença de vocês. Espero poder chamar de novo. Espero que se engate. Espero que esse podcast engate. E sintam-se à vontade. Se precisarem da gente para alguma coisa. Estamos dispostos. Estamos dispostos. Todo mundo gosta muito de participar. Gosta de ajudar. Então, eu queria muito agradecer vocês. Alguma última palavra? Olha, dizer que eu gostei muito de estar aqui. Eu acho que quando a conversa é boa, a gente nem percebe o tempo passar. Sim. A gente poderia ficar aqui horas e horas falando sobre mediação, sobre defensoria pública, sobre acesso à justiça. E já aceito, então, o convite para a gente ter um outro encontro, já né? Já agenda aí. E um prazer, assim, e obrigado a vocês, parabéns pelo trabalho de vocês e obrigado a Anne aqui pela parceria também, né? E por estar aqui ao meu lado nesse encontro nosso. E eu quero parabenizar vocês, né? Eu fico muito orgulhosa de saber que pessoas que eu pude participar da jornada de vocês e que vocês estão fazendo um trabalho, né? Que é muito importante, fazendo com responsabilidade, né? Então, chamando um defensor público que é especialista nessa área também. Eu acho que isso é muito importante a gente saber. E essa ideia, né, de descomplicar, que eu acho bastante importante que a gente possa trazer informação, trazer acesso à justiça por meio da informação de uma linguagem simples, né, de uma conversa, porque isso aqui, né, eu acho que quem está em casa ouvindo a gente está se sentindo, né, numa mesa de conversa aqui, que é o que a gente está tentando fazer. Então, parabéns, vocês estão, assim, no caminho certo para a justiça, né, para que as pessoas tenham mais acesso à justiça. Muito obrigada. Agradecemos a todos vocês que estão nos assistindo e até a próxima. Direito é Descomplicado. Pode descomplicar.